E aí, torcedor santista? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e notícias quentinhas para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é essencial para você não perder nenhuma novidade do Peixão. Agora, sem mais demora, vamos às notícias. O que acontece quando uma lenda do futebol brasileiro decide abrir o verbo sobre um clube tradicional que, nos últimos tempos, tem vivido altos e baixos? Essa é a pergunta que vem agitando o cenário esportivo nacional, especialmente após as declarações contundentes de Zico, o eterno Galinho de Quintino, sobre o Santos Futebol Clube, um dos times mais emblemáticos e históricos do país. As palavras do craque, que conquistou o coração da nação rubro-negra mas nunca escondeu seu respeito por rivais de peso, provocaram uma onda imediata de debates fervorosos, reflexões profundas e um interesse que transcende o mero espetáculo futebolístico. Logo de cara, é impossível não se perguntar o que exatamente Zico falou que despertou tamanho alvoroço, especialmente em um momento delicado para o Santos, que busca se reerguer e reencontrar seu lugar de destaque no futebol brasileiro. A resposta está envolta em uma combinação de crítica, elogio e um toque de nostalgia que só alguém com a trajetória e a paixão de Zico poderia proporcionar. A notícia, que inicialmente parecia ser mais uma entre tantas opiniões sobre o clube da Vila Belmiro, rapidamente ganhou proporções gigantescas, impulsionada não apenas pelo peso da figura que a proferiu, mas pela forma direta e franca como ele expressou seu ponto de vista. Nas redes sociais, torcedores santistas reagiram com uma mistura de orgulho, indignação e esperança, enquanto jornalistas e especialistas começaram a dissecar cada palavra, cada nuance, buscando entender o real impacto das observações de Zico no futuro próximo do clube. O que se percebe é que, mais do que uma simples fala, o comentário trouxe à tona um debate vital sobre a identidade do Santos, seu modelo de gestão, suas ambições esportivas e, claro, o carinho que ainda desperta em quem viveu seus melhores momentos dentro e fora de campo. Interessante notar como a reputação do Santos, outrora marcada por uma hegemonia incontestável, se encontra hoje em um cenário de reconstrução, e é exatamente esse contexto que torna o pronunciamento de Zico tão relevante e digno de análise profunda. Entre as declarações, o ex-jogador não poupou críticas às recentes decisões administrativas e ao desempenho técnico do time, ressaltando a necessidade urgente de um projeto consistente e transparente que possa devolver ao Peixe a glória que o transformou em ícone mundial. Contudo, ele também fez questão de reconhecer as qualidades e a tradição do clube, valorizando sua importância histórica e a paixão de sua torcida, que continua fiel mesmo nos momentos mais difíceis. Esse equilíbrio entre crítica e reconhecimento reforça a ideia de que Zico não está apenas fazendo comentários aleatórios, mas sim contribuindo para uma conversa essencial, na qual o Santos pode e deve se inspirar para buscar a recuperação definitiva. Em paralelo à repercussão das palavras de Zico, surge um interesse crescente por parte do Santos em posicionar-se estrategicamente diante desse cenário, aproveitando o momento para reforçar sua imagem, atrair investimentos e, sobretudo, mobilizar seus torcedores em torno de um projeto ambicioso que faça jus à grandiosidade do clube. A imprensa especializada destaca que esse movimento é fundamental para que o Santos consiga dar um salto qualitativo nos próximos anos, especialmente em um mercado tão competitivo quanto o atual, onde a força institucional e a capacidade de diálogo com a torcida são fatores determinantes. Nesse sentido, observa-se que o clube tem buscado alternativas para reestruturar seu departamento de futebol, fortalecer categorias de base e investir em contratações que possam agregar valor técnico e simbólico ao elenco. O timing das declarações de Zico, portanto, não poderia ser mais oportuno, pois cria uma espécie de pressão positiva que pode ser canalizada para acelerar mudanças necessárias e construir um ambiente mais saudável, tanto dentro quanto fora dos gramados. Do ponto de vista dos torcedores, o pronunciamento de Zico funciona como um chamado à união e à mobilização, pois reforça que o Santos não está sozinho em sua busca por renovação e sucesso, contando com o apoio de ídolos e de uma comunidade apaixonada que não se deixa abater pelas dificuldades. A partir daí, não é exagero afirmar que a repercussão ultrapassou o universo esportivo tradicional, atingindo públicos mais amplos que se interessam pelo aspecto cultural, social e histórico que envolve o clube e sua trajetória. Em debates televisivos, programas esportivos e plataformas digitais, especialistas analisaram a fala do Galinho, destacando o peso de sua opinião e o que ela representa para o Santos na atual conjuntura.
As discussões envolveram temas como a gestão financeira, a importância de se preservar a identidade santista, o papel da torcida e os desafios do futebol moderno, ilustrando a complexidade do cenário e a urgência de respostas eficazes. Paralelamente, surgiram iniciativas por parte de torcedores organizados que passaram a promover campanhas e eventos para fortalecer o apoio ao time, transformando a fala de Zico em um catalisador para uma mobilização que pretende marcar uma nova era no Santos. A dimensão dessa movimentação é tamanha que até mesmo patrocinadores e possíveis investidores começaram a manifestar interesse em acompanhar o desenvolvimento do clube, estimulados pela visibilidade gerada pelas declarações e pela percepção de que o momento é de virada. A comunicação institucional do Santos também reagiu prontamente, lançando notas oficiais que reafirmam o compromisso do clube com a transparência, a responsabilidade e a busca constante por excelência, na tentativa de mostrar que está alinhada às expectativas geradas pelo cenário e pelas opiniões externas. Em meio a esse turbilhão, é fundamental destacar que o futebol é uma paixão que vai além dos resultados imediatos, e que a fala de Zico serve como um lembrete de que grandes instituições esportivas precisam constantemente se reinventar para sobreviver e prosperar em um ambiente tão dinâmico e desafiador. A análise do momento atual do Santos, portanto, não pode se limitar ao campo técnico ou administrativo, mas deve abranger aspectos emocionais, culturais e identitários que fazem parte da essência do clube e de sua história centenária. Vale lembrar que Zico, em sua trajetória como jogador, treinador e dirigente, sempre valorizou o futebol jogado com alma e autenticidade, e é justamente essa filosofia que fala, torcedor do Peixe. Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no Santos com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. Muitos santistas esperam ver ressurgir na Vila Belmiro, como resposta às críticas e um sinal claro de que o clube está disposto a retomar seu protagonismo. Por outro lado, não se pode ignorar que o futebol brasileiro enfrenta desafios estruturais que afetam não apenas o Santos, mas uma série de clubes tradicionais, exigindo soluções inovadoras e colaboração entre diferentes setores para garantir sustentabilidade e competitividade. Nesse contexto, o posicionamento de Zico ganha ainda mais relevância, pois estimula reflexões que vão além da esfera esportiva, alcançando discussões sobre gestão, cultura esportiva e o papel social dos clubes. Outro ponto importante a ser considerado é o impacto psicológico das declarações para os próprios jogadores e comissão técnica do Santos, que, diante do olhar crítico de uma referência do futebol nacional, podem encontrar motivação para elevar seu desempenho e abraçar a responsabilidade de representar um clube com tamanha história e importância. Além disso, o fato de Zico ter falado publicamente sobre o clube contribui para aumentar a visibilidade do Santos no cenário nacional e internacional, o que pode abrir portas para parcerias estratégicas, intercâmbios e projetos que reforcem a infraestrutura e o desenvolvimento do futebol no clube. É interessante notar também como a fala do Galinho reacende debate sobre o papel dos ídolos no futebol contemporâneo, destacando a influência que ex-jogadores de renome possuem para inspirar mudanças positivas, servir como conselheiros e unir torcidas em torno de um propósito maior. Isso demonstra que, apesar da transformação da indústria do futebol em um negócio altamente profissionalizado, o vínculo emocional e histórico continua sendo um elemento essencial para a identidade dos clubes e a fidelização de seus seguidores. A partir dessa perspectiva, a declaração de Zico pode ser vista não apenas como uma crítica, mas como uma convocação para que o Santos resgate seus valores fundamentais e, ao mesmo tempo, abrace as exigências do futebol moderno, encontrando um equilíbrio que lhe permita competir em alto nível sem perder sua essência. A atenção que a notícia recebeu evidencia a sede por informações e posicionamentos claros, tanto dos torcedores quanto da mídia especializada, que buscam entender os desdobramentos e o impacto real das palavras de Zico na realidade do Santos. A repercussão também serviu para colocar em evidência algumas figuras importantes dentro da diretoria santista, responsáveis por conduzir os processos de mudança e que agora enfrentam a pressão de corresponder às expectativas crescentes. A partir daqui, fica claro que o futuro do Santos está em um momento decisivo, onde as ações concretas precisarão acompanhar o discurso e transformar as intenções em resultados palpáveis, caso contrário, a insatisfação pode crescer ainda mais e afetar diretamente o desempenho e a imagem do clube.
É nesse cenário complexo e carregado de expectativas que se desenrola a trama em torno da fala de Zico e seu impacto no Santos, mostrando como uma simples declaração pode desencadear um movimento capaz de mexer com estruturas profundas e influenciar o destino de um clube com tanta história e importância para o futebol brasileiro e mundial. A única certeza até agora é que o interesse pelo Santos jamais foi tão intenso e que, diante das palavras do Galinho, a torcida, a diretoria e os jogadores terão que encarar um desafio gigantesco para honrar o passado, enfrentar o presente e construir um futuro promissor. Portanto, diante de um momento que pode ser histórico, resta ao Santos absorver as críticas construtivas, valorizar o legado e buscar com afinco as soluções que o coloquem novamente no topo, fazendo jus à grandiosidade de sua tradição e à paixão incansável de sua torcida. A cada dia que passa, o nome do Santos ganha ainda mais destaque nos meios de comunicação, reforçando a ideia de que o clube está no centro das atenções e que as próximas semanas serão decisivas para definir os rumos dessa história que está longe de ser escrita definitivamente. E, enquanto essa trama continua a se desenrolar, fica a expectativa pelo próximo capítulo, que poderá trazer novas declarações, movimentações internas e, quem sabe, o início de uma nova era para o Santos, impulsionada pelo eco das palavras de Zico e pela vontade coletiva de transformar críticas em conquistas memoráveis. Não há dúvida de que o cenário atual exige coragem, liderança e uma visão clara para que o Santos consiga não apenas sobreviver, mas reencontrar sua identidade e protagonismo no cenário futebolístico, escrevendo uma página digna da rica história que carrega e da paixão que move milhões. Por fim, é importante ressaltar que o interesse gerado pela notícia e a reação da torcida demonstram como o futebol continua sendo uma fonte inesgotável de emoções, debates e esperanças, onde cada palavra, cada gesto e cada decisão tem o poder de transformar realidades e perpetuar legados. Com Zico como um farol de inspiração e um provocador de reflexões, o Santos está diante de uma encruzilhada que poderá definir seu destino para os próximos anos, fazendo com que toda a nação santista fique atenta e envolvida, pronta para apoiar e exigir um clube à altura de sua história e de seus sonhos. Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Santos todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso peixão. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários, ela é muito importante para o Santos. Até o próximo vídeo.